Bem, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, informou que os ventos que formaram o tornado que atingiu a região oeste podem ter variado de velocidades entre 100 km por hora e até 330. Nós tivemos aí algo em torno de 240 num primeiro momento e depois em torno de 80 até 90. Mas a escala de classificação de tornados, ela sempre inicia em 65 km e muitos podem se aproximar de 500 km. É um absurdo isso. Para a gente poder entender melhor a formação de tornados e fenômenos mais intensos, nós convidamos o meteorologista da Ipagre-Ciran, aqui em Santa Catarina, o Clóvis Corrêa, que está conosco. Boa tarde, Clóvis. Obrigado por sua presença. Boa tarde, Marcelo. Bom, nós temos aí um investimento recente de 10 bilhões de reais em um super equipamento que veio dos Estados Unidos, que está numa região que parece que, se estivesse funcionando, porque não está nesse momento, sim, não poderia também captar a chegada do fenômeno. Ele teria sido captado por um outro radar próximo? Olha, a distância é muito grande. Nós temos uma margem do radar para funcionar adequadamente, pegando detalhes, tá? É em torno, no máximo, até 200 quilômetros. Claro que ele consegue detectar, especialmente quando as nuvens são mais desenvolvidas, eles podem atingir e pegar alguns núcleos de célula. Por exemplo, esse aqui é o irmão gêmeos desse radar de Londres, que está lá em Chapecó. Desculpe, está no Paraná. No Paraná. Então, esse é Cascavel, está na região do Cascavel. Então, o que aconteceu? Aqui ele captou já, só vou falar que ele estava a 250 quilômetros de distância. Certo. Não é o ideal, mas como essas nuvens estavam muito desenvolvidas, é uma supercélula, como a gente chama, quer dizer, tem um desenvolvimento vertical muito alto. A altitude, então, foi o que prevaleceu para captura. Isso, permaneceu que conseguisse captar. E já mostrou aqui que ele está com um indicativo bastante intenso, mas em outras imagens que nós temos, ele mostra muito próximo a Xanxerê. Xanxerê, por exemplo, está representado com esse ponto aqui. Ele mostra esse núcleo aqui bastante intenso, tá? E tem outro núcleo na outra imagem que mostra mais ou menos nesta região aqui. Esse aqui. Mais próximo. Então, é bem provável que esses dois núcleos é que tenham influenciado. Outra característica para tornado, quando tu tem um radar mais próximo, e também é o caso, tu consegue verificar, ele forma o tipo de uma vírgula. Esse tipo de vírgula é um indicativo de tempestades muito severas. Certo. Então, é uma característica que espero que no futuro tenhamos radares no oeste catarinense para poder detectar com mais detalhes. Clóvis, deixa eu te perguntar, como é que se formam os tornados? E até porque, como a região oeste tem essa propensão maior ainda de ter essas ocorrências com frequência, certo. Como é que, para a gente entender melhor, como é que se forma? Ele se forma no mar? Não. É afastado da região? Como é? Olha, são características diferentes, tá? Sim. Por exemplo, nós temos tornados também no mar, que nós chamamos de tromba d'água. E tem as que acontecem em terra, que chamamos de tornados. Então, são essas características. Certo. Por exemplo, esse aqui se formou justamente dentro de uma célula aqui, de uma baixa pressão bastante intensa sobre essa região, que se deslocou. Aqui nós estamos no oeste catarinense, a parte aqui é o oeste catarinense. E com isto, tá? Houve a formação, teve a possibilidade de que realmente tivesse a formação de tornado, mas não é só a nebulosidade, tem que ter aquele indicativo de vírgula que eu comentei, que é um indicativo que ele mostra que as nuvens estão circulando na região, então com isso favorece a formação de tornado. Nós tivemos uma ocorrência recente que foi em Guaraciaba, mas isso aconteceu na madrugada e Guaraciaba é uma região mais afastada, é mais interiorizada, certo? Perfeito. Essa aqui teria sido a maior ocorrência dentro de uma cidade, no estado? Exatamente. No Guaraciaba aconteceu mais no interior, né, no município de Guaraciaba. Sim. E esta aconteceu mais justamente na cidade. Então, o transtorno é muito maior em relação a isso. Mas os dois fenômenos foram bastante fortes, muito forte mesmo. A gente já vai ver, inclusive, a previsão do tempo aqui, como é que ela deve se manter durante o dia de hoje. Mas, assim, na sua avaliação técnica, durante essa semana, seria uma semana complicada de tempo naquela região ainda? Olha, tem hoje e amanhã, ainda tem possibilidade, mais hoje até, a tendência do tempo é começar a melhorar, gradativamente melhorando, tá? Mas não tem nenhum indicativo de um fenômeno como esse tipo. Não. De repetição não teríamos? Repetição não tem. Até o momento não temos nada ainda. Tá? Ô Clóvis, e por que aquela região tem essa propensão maior do que outras regiões do nosso estado? Bom, é uma região, em primeiro lugar, é uma região quente, tá?
Outro lugar, com a chegada da uma massa fria junto, então isso propicia, né, esse encontro de massas também, embora as frentes frias também aconteçam, mas quando tu tem um sistema de baixa pressão que realmente adaptou, que chegou nessa região, isso formou núcleos, esses núcleos é que se intensificaram. Tá? Então, isso é uma característica. Outro ponto fundamental, não vamos esquecer que isso aqui na divisa com o Rio Grande do Sul, é extremamente baixo. E nessa parte aqui, chega a mais de 1.000 metros, em muitos lugares. Então, essa rampa ajuda a formação, quer dizer, de instabilidades maior. Tanto é que nesta região, além de acontecer tornados que acontecem também, nós temos granizo, nós temos tempestades sobre a região, Sim. que é uma das características que forma, que ajuda, o relevo funciona bastante e também o aquecimento, temperaturas bastante elevadas. Pois não, Clóvis, obrigado pelas informações. A gente conversou com o Clóvis Correia, meteorologista da Ipagre-Cirã, para poder entender melhor como foi essa ocorrência, uma das mais severas já registradas dentro de uma cidade em Santa Catarina. Nós tivemos uma recente em Guaraciaba, que teve uma intensidade semelhante, mas não provocou todo esse estrago que Xanxerê está vivendo agora no momento. Obrigado pela entrevista.